Vamos aqui assistir a palestra Regime de Previdência Complementar, vale a pena. Estamos aqui com um colega de Brasília, Bruno Marques Ribeiro. O Bruno é auditor, iniciou em 2010, trabalha em Brasília na aduana e ele fez essa análise, esse estudo por mera curiosidade, né, Bruno? Ele estava numa licença capacitação e decidiu o que ele ia fazer do futuro dele em termos de previdência. E fez uma análise, apresentou numa palestra lá em Brasília, foi muito elogiado, e os filiados aqui de Niterói tomaram ciência dessa palestra e fizeram a demanda à diretoria que fizesse o convite a você. Então, desde já agradeço o convite e acho que será de bom proveito para todos nós. Então, com vocês, o colega Bruno. Boa tarde, pessoal. Já conversei com algumas pessoas aqui, mais ou menos, né? Algumas já me trouxeram dúvida, umas meio capciosas, né? Gostaria de saber, parece que tem um representante do FUNPRESP aqui? Tem? Ah, tá lá fora? Tá, ele vai aproveitar lá depois, vai pegar todo mundo para poder aderir, né? Bem, mas eu não faço propaganda para aderir não, viu? Acho que cada um tem que fazer a sua própria escolha. Mais importante de tudo é você ter firmeza do que você está seguro de fazer. Né? Se você não está seguro, gente, não vale a pena. Acho que eu não vou forçar a barra aqui de ninguém para falar, é melhor você ir, você vai se dar mal se não ir. Não. Cada um faz a sua escolha segundo as suas convicções. Né? Antes de começar, alguém já viu a minha palestra lá no site do Sindifisco Nacional? Não. Quem quiser depois, acho que está lá, a palestra até hoje está lá. Outro dia eu fui procurar, semana passada, na verdade, eu procurei e estava lá. Só tem que procura lá, assim, FUNPRESP lá, que eu acho que vai acabar caindo na palestra. Na palestra lá, eu comecei abordando questões de contas públicas, questões de se a Previdência teria capacidade ou não teria capacidade. Eu não vou abordar isso hoje, eu achei que não valeu a pena. Né? O que eu preferi? Eu preferi trazer um pouco mais, fazer um abordado rapidamente do substitutivo. Eu não sou um entendedor de previdência, das regras de direito em si, mas eu estudo para poder verificar se, em termos financeiros, vale a pena ou se não vale a pena. Eu vou fazer para que a gente possa fazer aqui, a gente possa entender como é que ficaram as regras novas, e a partir dessas regras novas, a gente fazer contas para poder chegar começar pelo menos a tentar concluir alguma coisa. Eu vou mostrar, no caso, o meu próprio caso, né? Como é que teria ficado. Para quem não sabe, eu já migrei, eu já estou na FUNPRESP. Eu entrei em 2010, entrei como analista em 2006, estava na regra da média dos 80% das maiores remunerações. Eu estava nessa regra e eu migrei para o FUNPRESP. Tem alguns objetivos de ter migrado para o FUNPRESP, eu vou falando isso durante a palestra. Né? Outra coisa também, antes de tudo, né, qualquer projeção, gente, é só projeção. A realidade vai ser outra. A gente vai aqui tentar adivinhar o futuro. Né? A gente não consegue prever esse futuro, a gente não tem mecanismos para poder prever o futuro. O que a gente consegue, muitas vezes, a partir de como o cenário está reagindo, a gente consegue, pelo menos, ter uma segurança de que um caminho existe, 2 caminhos existem, 3 caminhos existem, e aí a gente pode, pelo menos, tomar aqueles caminhos segundo as suas convicções agora. Mas lá na frente a gente vai saber se a gente se arrependeu ou não. Não tem jeito, né? Vamos lá? Alguém aqui já migrou? Só eu? Só eu? Tá, gente. Então, independentemente de quem acha que a Previdência é superavitária ou é deficitária, para mim isso pouco importa. Né? A minha análise em termos de contas públicas da Previdência é de outra forma, eu analiso em relação ao PIB. Então, na palestra passada, eu nem olhei isso aí. A questão se é superavitária ou se é deficitária. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que vocês devem começar, a partir de vocês devem pensar o seguinte, lá na frente, lá em 2045, quando você for se aposentar, 2060, cada um no seu ano,
O que você acha que vai ser a Previdência para você lá na frente? Vocês acham que a Previdência vai ter condições de pagar aquilo que lhe promete hoje? Vocês acham que a Previdência vai ter condições lá na frente de pagar, pagar sem prejudicar todo mundo, continuar pagando sem precisar reduzir, como aconteceu na Grécia, aconteceu em outros países, pagar como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes também, deixar de pagar, né, no estado aqui do Rio de Janeiro? Vocês devem pensar nisso, porque isso é a base. Se vocês acreditam que a Previdência vai dar conta, gente, continue na Previdência. Né? Não tem mal nenhum, continue no RPPS, fiquem no RPPS, não tem problema nenhum. Agora, se vocês têm dúvida, estudem, acho que vale a pena estudar. Né? Pelo menos isso, para tomar a melhor decisão. E uma coisa que muita gente lá em Brasília reclama comigo, o governo me deu a oportunidade de decidir, eu não queria decidir, eu queria que ele falasse, faça isso. Né? E a gente fosse lá e lutasse contra aquilo, mas não que eu decidisse, e ele permitiu decidir. Vamos lá. Novas regras da Previdência, lá pela PEC 287. Gente, isso daí eu tentei traçar um resumo das regras atuais, tá? Pelo substitutivo, os últimos que foram aprovados. Pelas regras, olha lá, mulheres com 62 anos de idade, 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, têm direito de se aposentar. Né? Sobre os valores, lá na frente eu falo. Homens, 65 anos de idade, 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. A única diferença entre homens e mulheres é o tempo de idade, né? A idade. Tempo de contribuição, ele exclui. Em relação à PEC original, a PEC original trazia os dois como 65, né? Então, foi uma diferenciação do substitutivo. O substitutivo, ele reduziu o tempo de mulheres em 3 anos. Isso aí muita gente está sabendo já, né? Isso já foi bem noticiado. Outras possibilidades de você se aposentar é por incapacidade e compulsoriamente aos 75 anos. Né? As regras de transição, isso aí muita gente está preocupada, né? Como é que ficaram as regras de transição? Mulheres, né? As mulheres elas podem se aposentar na regra de transição com 55 anos de idade. Tinha que ter um asterisco ali, vou explicar o asterisco. 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no carro. E aqui vem os asteriscos, né? 30% a mais no tempo de serviço restante, ou seja, se falta para você aposentar ainda mais 10 anos, mais 9 anos, mais 10 anos, se são 10 anos, você tem que ainda pagar mais 3 anos de pedágio. Né? Além disso, você tem mais 1 ano a mais para cada biênio a partir do 3º exercício. O que quer dizer isso? Vamos explicar, né? Vamos explicar. Significa o seguinte, a cada 2 anos, a sua idade, a idade das mulheres, vai subir de 55 anos para 56, de 56 para 57, de 57 para 58, e assim ela vai aumentando. Tá? A mesma coisa para os homens, só que os homens começam com 60 anos. O limite dos 55 anos é 62. Tá? Homens, 60 anos, com o limite aos 65, com aquelas mesmas regras, e ali, 30 anos de contribuição. Gente, eu estou com a impressão, eu não tive condições, não tive acesso à internet, nem pedi também para a DS, mas também não achava que não devia mais, não cabia mais. Eu estava revisando isso ontem, e eu não lembro agora se é 30 ou se é 35 aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha e confiro para vocês. 20 anos de tempo de serviço, 5 anos no cargo, 30% a mais no serviço, no tempo de serviço restante, e 1 ano a mais para cada biênio. Gente, para quem entrou antes de 98, tem aquela redução, aparentemente aquela redução foi mantida, está lá no texto. Então, para cada dia de trabalho, reduz um dia de aposentadoria. Tem essa regra lá, né? Hoje já tem essa regra. Não, a cada dia que você trabalha, né? Depois, se você já atendeu aquelas condições lá de aposentadorias atuais, a cada dia que você trabalha, reduz um tempo no tempo de serviço, né? Necessário para poder se aposentar. É uma regra de transição lá de 98, se eu não me engano, não é isso?
Aí eu não entendo, eu não sei bem como é que foi essa regra. Alguém participou dessa regra? Alguém participa dessa regra? Eu não... Hã? Era o pedágio. Não, o pedágio de 98 que foi mantido, né? É o pedágio de 98. Alguém está enquadrado? Eu não sei. Gente. Tá? Aí, ó, o Marcelo depois fala pra gente como é que é a regra dele. Gente, valores. A base dos valores deixa de ser o valor que você recebia e passa a ser o valor que você recebia no ato de aposentar e passa a ser a média do que você contribuiu. Do ponto de vista previdenciário, faz muito mais sentido. Tem muito mais nexo você se aposentar pela média, porque você vai se aposentar pelo aquilo que você contribuiu, pelo aquilo que você participou, do que pela sua última remuneração. Né? Alguns casos esdrúxulos, eles acabam de pessoas que no final do serviço público tinham uma alta remuneração, mas muito no final mesmo, era complicado. Né? Antigamente pagou-se, e essa regra foi modificada lá em 2003 com Lula para 80% das maiores remunerações, né? E agora eles estão instituindo a média dos 100%. Então toda a sua remuneração, inclusive da iniciativa privada, que você teve lá de office boy, no meu caso de professor, ganhava lá os R$800 por mês, os R$800 entram na conta. Né? Entram na conta. Eu estava até comentando aqui com os colegas, todo mundo aqui averbou o tempo de serviço quando entrou? Teve gente que não averbou? Eu não averbei. Eu vou explicar por que eu não averbei. Quando eu entrei na Receita, lá em 2006, como analista, eu fiz as contas de que se eu aposentasse naquela época, eu ia ter mais tempo de serviço. O tempo de serviço que eu ia ter como servidor público ia ser suficiente para poder aposentar pelas regras, e que a única coisa que a averbação ia fazer era modificar a média. Como é a média dos 80%, os 80% iam pegar uma quantidade maior de remunerações e ia baixar a minha média. Então eu nem averbei. Eu tentei explicar isso para muita gente, não, isso não tem nada a ver. E foi lá e averbaram. Mas agora tem um outro porém agora na averbação. É que a gente não sabe como é que vai funcionar essa questão do... na lei está claro que vai pegar a parte da iniciativa privada, está claro na Constituição, na PEC, se isso for aprovado, obviamente. Mas a questão, uma coisa é do que está aqui, outra coisa é o sistema estar lá pronto para te aposentar. Então, se você averbou, com certeza o sistema vai ter capacidade de identificar que você teve tempo de serviço na iniciativa privada. Se você não averbou, não necessariamente vai ter essa possibilidade, talvez exista, de você não ter esse tempo averbado lá e não te acharem aquilo ali. No meu caso, mesmo com as regras atuais, eu vou ter mais tempo de serviço em serviço público do que o necessário para poder se aposentar lá na frente. Quando chegar a idade para aposentar, o tempo meu de iniciativa privada, eu poderia dispensar que eu ainda vou aposentar com 100% da remuneração dos 40 anos. Então, assim, uma coisa que eu falo, não faz sentido a minha média diminuir se eu trabalhei os 40 anos na iniciativa pública. A iniciativa pública, se um cara que entrou comigo e nunca trabalhou, vai ter uma aposentadoria maior, né? Isso aí que é a minha crítica. Então eu fiquei em dúvida agora com essa PEC aí, se acaba a integralidade para todo mundo, inclusive para quem estava antes da 41. Vamos lá, vamos falar, a gente vai falar. Não, tá certo, tem que falar mesmo, perguntar mesmo. Vamos lá. Gente, a gente tem que entender uma tabelinha aqui, ó. O que é essa tabela? Falaram para vocês lá que agora ia ser uma escadinha. Alguém ouviu falar dessa escadinha aí? Não sei. Que é o seguinte. Eles pegaram o tempo de contribuição. Na regra original, era o seguinte. Para cada ano que você trabalhasse, era 1% a mais da média que você ganharia. Né? Aí eles modificaram um pouco a regra e ficou assim. Ó. Quem contribuir 25%, 25 anos agora, no ato da aposentadoria, vai ter 70% da média. Então, todo mundo que for se aposentar, 25 anos é o pré-requisito para poder se aposentar. Então, contribuiu 25 anos, na hora de se aposentar, você não vai se aposentar com 100% da média que você fechou. Você vai se aposentar com 70%. Se você trabalhar 26 anos, vai para 71,5%. A tabela só traz isso. Com 40 anos, você atinge 100%. Com 45, que eu acho que vai ser o meu caso, a previsão minha vai ser uns 45 anos de tempo de serviço,
não vou poder passar do 100%, eu vou continuar no 100%. E quem ficar com 24 anos ou menos, se aposenta ou não se aposenta? Compulsoriamente pode se aposentar. Então, o único caso é compulsoriamente ou por invalidez, né? Então, quem tiver por invalidez ou compulsoriamente pode se aposentar, mas tirando esses casos, não vai se aposentar. Então, essa tabelinha, depois, quiserem entender as regras de vocês, vocês vão se aposentar, tem que ter essa tabelinha aí para poder fazer as contas, né? Não, esse tempo de contribuição ali, 40 anos, ele vai ser também computado o da iniciativa privada? Vai sim, vai sim. Isso, pode ser, pode. No meu caso, por exemplo, não vale a pena, não valeria a pena, porque só diminuiria a média, concorda? Porque eu vou ter tempo de serviço suficiente no serviço público. Eu vou me aposentar com quase 45 anos de contribuição no serviço público. Hã? Eu entrei no serviço público com idade baixa. Tá? Com quase 40, é a minha previsão, tá? É a minha previsão. Eu acho que eu vou me aposentar com quase 70. Eu estou contando com isso. Tá? Então, mas cada um, assim, tem gente que tem outras expectativas, né? Tem gente que tem outras expectativas. Gente, continuando lá. Benefícios de aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez vai fazer o seguinte. Vai seguir a tabela, né? A tabela naquele mínimo de 70%. Né? Quer dizer, ou seja, se a pessoa se aposentar por invalidez com 20 anos de contribuição, com 10 anos de contribuição, vai ganhar como 25 anos de contribuição, certo? 70% no caso. E atingindo o máximo de 100%. E se a invalidez for em serviço, 100%. Beleza? Daí tudo bem. Servidores com deficiência, 100% da média. Então, aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, lembra? 75 anos de idade, a pessoa é obrigada a se aposentar. Aí a regra vai pegar lá, tem uma fórmula, TC é o tempo de contribuição, vai pegar o tempo de contribuição, esse tempo de contribuição, se for maior do que 25, você considera como 25. Então, tempo de contribuição, se for 20 anos, vai pegar 20 anos, divide por 25, vai achar ali essa fração, você vai multiplicar pela tabela. Ou seja, reduz ainda mais a tabela. Certo? Então, compulsória. Imagino, não sei se aqui alguém pretende trabalhar até a compulsória, mas a regra é essa. A minha mãe pretende. Minha mãe entrou começou a trabalhar já com 56 anos. Então ela vai entrar na compulsória. Né? Ela quer trabalhar até a compulsória. Né? Quando se separou, ela falou, eu quero trabalhar. Aí foi trabalhar. Valores da regra de transição. Vamos lá? Acho que agora a gente vai falar da integralidade, da paridade, né? Mulheres, totalidade das remunerações, a integralidade, não é isso? Mas só se tiver 62 anos. E se entrou antes de 2003. Ou seja, a regra da paridade tem que estar valendo para ela agora ainda, ela tem que estar na regra da paridade ainda, e além disso, ela tem que fazer 62 anos. Se ela não tiver 62 anos, ela não vai entrar na regra da paridade, ela vai entrar na outra regra. 100% da média para quem entrou antes de 2003. Ou seja, vamos supor uma pessoa, uma mulher, que entrou, que já tem tempo de se aposentar, ou que não tem tempo ainda de se aposentar, e que vai entrar agora na PEC, pelas regras da PEC, com as modificações, ela vai ter a seguinte escolha. Se ela entrou antes de 2003, se ela entrou antes de 2003, ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar lá, eu quero trabalhar até 62 anos para poder ganhar a integralidade, ou eu quero me aposentar antes e ganhar 100% da média. 100% da média. Certo? É essa a escolha que a pessoa tem. No meu caso, assim, e nos demais casos já tabela, tá bom? Nos demais casos, se a pessoa for da minha época, entrou a partir de depois de 2003, 2004 para frente, aí a pessoa a regra de transição, na verdade, vai ser aqueles critérios que a gente viu da regra de transição lá no começo, mas com valores da tabela, certo? E não vai ser mais, não é a tabela, não é 80% da média, é valores da tabela.
Alguém tem alguma dúvida? Não? Dos homens é a mesma coisa, só que o período, o tempo de de contribuição, a idade para poder se aposentar com a integralidade é 65 anos. Foi uma regra bem prejudicial, né? Foi uma regra bem prejudicial comparada com a outra regra da PEC. O que eu acho que é isso? Acho que o objetivo foi, o que eles querem eles querem pegar bem a gente em relação à reforma, para falar que os servidores públicos são mais bem remunerados, são muito bem remunerados, então eles vão pagar uma coisa a mais, né? Vão ter uma regra pior de transição do que da iniciativa privada. É o que eu acho. Mas eu achei que a regra ficou bem pior. Por quê? Porque a regra de transição, desse jeito aí, todo mundo participa da regra de transição, gente. Todo mundo está dentro da regra de transição. Né? Não depende se a pessoa vai fazer 50 anos amanhã, 49 anos hoje, não faz diferença. Agora, a regra de transição, pelo texto original da PEC, falava que na regra de transição, você só ia ter que pagar tempo de serviço, não ia ter que pagar a idade, e além disso, falava o quê? Falava que você ia ganhar integralidade só com o tempo de serviço a mais. Né? Eu tenho uma colega lá de trabalho que ela já tem idade, ela já tem tempo de serviço para se aposentar, ela só não tem idade. Então ela não ia pagar nada, agora ela vai ter que pagar. Né? E ela fala, eu não tenho condições de abrir mão do que eu vou da integralidade, então eu vou trabalhar até 62. Ela já se aprovar essa regra, ela vai trabalhar até 62, ela já falou. Olhando para essa questão da totalidade das remunerações e os 100% da média, como é que a gente pode visualizar a questão do bônus aí? Porque o bônus, teoricamente, ele não incorpora nesses valores que vão ser recebidos pelo aposentado. Hoje, o aposentado tem a paridade, né? E foi feita aquela escala de 100 até 35, né? Para o aposentado vir declinando, né? No bônus. Nesse futuro aí, o bônus entra? O que eu sei, do bônus que eu conheço, o bônus, o aposentado vai ganhar os 35% vai decaindo, né, até chegar aos 35% do valor do ativo. O que eu estou falando aqui é somente do que seria do vencimento básico. Ou gratificações que na verdade, que incidem em contribuição de PSS. Né? Então, o bônus está fora. Né? No caso meu, nenhum de nós vai pagar no bônus, nenhum de nós está pagando bônus, pagando PSS para o que paga do que recebe de bônus. Né? Então, você recebeu o bônus lá, você só paga imposto de renda, não paga contribuição social sobre o lucro, contribuição para a previdência do RPPS. Para ele se manter, só depende da lei do bônus. Não depende da Previdência. Da Previdência não depende, hein? É outra coisa. Gente, isso aí, o bônus pode acabar. Se a lei acabar, acabou o bônus. E assim, o bônus não pagar a Previdência, para mim é péssimo. Porque eu estou deixando de ganhar 8,5% do governo. Né? Então, assim, para mim, para eu que fui lá e estou colocando meu dinheiro lá na Previdência, eu estou deixando de ganhar 8,5%. Né? Então, eu, por mim, eu preferia pagar a Previdência no bônus, se eu pudesse escolher. Gente, reajustes. Quem tem integralidade, lá aquelas regras lá de 62 anos, 65 anos, continua na paridade. Quem não está naquelas regras, vai seguir o RGPS. E isso, gente, é uma coisa que vale a pena se pensar. Né? Eu não sei se vocês já fizeram a conta. Alguém aqui já fez a conta de quanto recebia há 5 anos? Alguém que trabalha aqui há mais de 5 anos, sabe? Já fez a conta de quanto recebia, quanto ganhava há 5 anos? Quando entrei na Receita, assim, como auditor há 5 anos, eu estava no início da carreira. Eu ganhava mais do que eu ganhava antes do aumento. Né? Então, assim, isso que eu já tinha adiantado, desculpe. Já tinha adiantado um pouquinho, né? Já tinha passado um pouquinho, né? Já tinha subido um pouquinho.
Então, assim, por que isso eu falo? Que muita gente despreza o poder da inflação. O poder da inflação é catastrófico. Se a inflação for grande, adeus, gente, não tem bônus, não tem nada. Agora, se tivesse inflação, é ótimo, né? O que não pode ter é deflação. Não pode ter inflação alta, não pode ter deflação. Se a gente tiver inflação baixa, para a gente é muito bom. A gente vai manter o poder aquisitivo, a gente vai poder prever as coisas para o futuro. Mas se tiver inflação alta, gente, adeus, não tem jeito. E ainda mais, a inflação no Brasil nesses últimos 5 anos foi alta? Foi, mas não foi catastrófica, não foi aquela coisa gigantesca. Né? Não estou falando de período hiperinflacionário dos anos 80. A gente voltar nos anos 80, muito ruim, muito difícil. Mas o que eu estou falando ali? O reajuste da paridade e do RGPS, por quê? Porque é o seguinte, num cenário em que o governo não dá aumento para servidor público, o aposentado da paridade vai ser prejudicado. Mas o aposentado que recebe pela média, ele vai ter a remuneração dele reposta pela inflação. Então é uma coisa a se pensar, você deve fazer a média para poder saber o seguinte, poxa, vamos supor que um aposentado, ele esteja à beira de se aposentar e ele fala assim, eu posso me aposentar, uma mulher pode me aposentar aos 62 anos, ou posso me aposentar aos 61 anos pela média. Se ela verificar que a média está muito próxima da paridade, para que ela vai optar pela paridade se ela pode optar pela inflação, que é um reajuste automático? Não depende do governo, não depende de luta, não depende de greve, de pessoas que ela nem vai ser mais ativa. É uma coisa a se pensar. Eu acho que vale a pena pensar. Né? Eu optaria pela inflação. Vendo o histórico meu de salários que eu vi. Alguém já fez aqui o benefício especial? Alguém não conseguiu fazer o benefício especial? Já fez? Só uma pessoa fez o benefício especial? Fez também? Lá no benefício especial dá para você ver o valor atualizado do que você ganhava em qualquer época. Gente, assim você fica assim... É preocupante. Lá no site do CIGEP. Quem não sabe, é só entrar no site do CIGEP. Aí lá no CIGEP tem Previdência Complementar. Depois de clicar em Previdência Complementar, coloca Simulador. Aí, quando você clicar em Simulador, vai estar fora do ar. É pegadinha do malandro, né? Ninguém... Só faltou o Google né? Lá, assim, gente, nunca está no ar. Se não estiver no ar, o que eu aconselho vai no setor de pessoal, abre um processo ou pede para o setor de pessoal dar para vocês os contra-cheques de vocês e fazem manualmente. Pelo menos o lançamento dos valores que vocês recebiam em cada época, façam manualmente. Eu tenho uma planilha, eu posso disponibilizar. A planilha, ela faz já, colocando o valor manualmente, você clica num botão de macro, aí a macro já calcula tudo e já te traz o resultado do benefício especial. Mas esse eu nem mandei, eu posso mandar depois para a DS. Mas vale a pena vocês irem lá e dar uma olhada nos valores, para vocês verem qual a diferença do que vocês recebiam há 5 anos e do que recebem hoje. Essa sua colocação com relação ao benefício especial, ela tende a surpreender positivamente ou negativamente o valor? Na verdade, no cálculo do benefício especial, ele traz os valores que você contribuiu e os valores de salário, na verdade, para o valor presente, pela inflação. Quando você olha o valor presente da inflação que você recebia há 5 anos, é um valor surpreendentemente maior do que você recebe. Hoje, depois do aumento, eu não posso te garantir. Talvez você fique no empate, talvez fique mais ou menos, perca um pouco, não sei. Eu acho que perder não vai perder não, porque a nossa reposição das nossas remunerações foi pequena, foi só 5%, né? Em torno de 5%. Mas o valor, quando você pega assim, pensando que teve um ano que teve inflação de 10%, você perdeu 10% do valor do que você teria direito. Você perdeu, você não teve reposição naquele valor, né? Então é isso que você acaba vendo que há 5 anos você ganhava um valor que hoje seria referente a, por exemplo, tem alguns casos meus lá que seria referente a 25 mil e hoje eu ganho 20. Né? Recentemente com o MP, foram 6 anos praticamente sem reajuste, o reajuste foi 15%, né? Foram os 4 primeiros anos do governo Dilma, foram 15%, e nos 2 primeiros anos da dupla Dilma-Temer, nós ficamos com 0 de reajuste. E conforme ele falou, pelo menos os 3 anos que eu me recordo do governo Dilma, que teve um ano foi inflação de 10%, o seguinte de 10% e o outro de 8%.
Então só aí a gente já percebe. E não é somar 10 mais 10 mais 8, não, porque tem que acumular, né? Então, assim, a perda inflacionária no período foi cavalar, né? Isso que ele está falando, a questão da média, que é... É que já que tu falou em benefício especial, aí eu tenho uma dúvida. Que eu estou pensando em migrar, mas eu tenho dúvida quanto a esse benefício especial. Já me falaram que pode vir não receber mais para frente. Eu sei que é uma coisa que tu não vai poder dizer com garantia, mas o que tu acha, assim? Tá, tu vai Vamos lá, chegar vou chegar lá. Tá, Vou beleza. chegar lá. Eu falei do outro, gente? Acho que não, né? Assim, quem optar pelo RPC, que é o caso de quem optar pelo... vai ganhar o benefício especial. O benefício especial e o benefício de aposentadoria vai ser do RPC. Vai ser corrigido pela inflação, tá? Era isso. Pronto, chegamos. Então, gente, aquilo ali foi o resumo do resumo, tentar fazer alguma coisa corrida. Como eu falei, eu não sou especialista em direito previdenciário, meu enfoque não é previdenciário em termos de direito, mas sim financeiro. O que eu quero é que a gente trabalhe com financeiro, né? Oi. Bruno, esse ponto ficou interessante. Estava conversando com meu amigo Márcio aqui. É possível, dependendo das perdas mais recentes, que hoje esse benefício especial calculado esteja próximo do nosso salário atual, em alguns casos? O benefício especial está próximo do salário Atual. Por exemplo, uma pessoa que esteja na Receita há 15, 20 anos, vamos dizer, 20, 25 anos. Lógico, quem é muito novo, não, né? Sim. Mas vamos dizer, porque aqui tem muita gente no meio do caminho aqui, não sei se o pessoal vai entender o que eu vou falar. Então, a pessoa com 25 anos de carreira, está nesses aguardos aí dos próximos 10, 15 anos, ela vem com uma projeção de salários reais, né, ao longo do tempo, e no benefício especial, a atualização de tudo isso, correto? Para que se haja o cálculo. Então, pode haver uma surpresa na hora de se calcular esse valor, devido às perdas do passado, esse valor do benefício especial, na hora de calcular, estar próximo do salário atual. O meu chefe... Desculpem, pessoal. O meu chefe, ele deve ter uns 20 anos de receita. Ele calculou o dele, ele e o colega entrou no mesmo concurso, eles calcularam dele e deu 11 mil reais de benefício especial. 11 mil reais. Então, 11 mil reais mais o limite do teto do INSS já chegou já em 16 mil no mínimo, né? 17 mil. Aí você tem que ver, aí tem que fazer depois as contas do que vai ter mais. Aí tem que fazer, tudo é fazer conta. Tudo é fazer conta. O caso dele, por exemplo, é mais fácil de fazer conta porque o dele ele tem menos prazo para se aposentar. Então a gente consegue prever com mais fidedignidade do que uma pessoa que tem 30 anos de serviço. Ele tem mais 10, 15 anos. Né? Então tudo isso depende, mas tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Então, gente, o RPC é o regime de previdência complementar. Ele está previsto lá na Constituição Federal, nos parágrafos 14, 15, 16 do artigo 40 e do artigo 202, lá nos seus parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Né? Para a gente deixar um pouco claro, do artigo 40 dos servidores públicos, artigo 202 tange a parte da Previdência mesmo. Esses artigos eles estão sendo modificados pela reforma da Previdência. Hoje, os servidores públicos só podem estar vinculados a um regime de previdência de uma entidade fechada. Eles estão mudando a PEC está mudando, o substitutivo está mudando esses artigos para poder permitir que não somente entidades fechadas, mas também entidades abertas possam participar. Né? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Assim, o que eu penso em relação, acho que a entidade aberta, o problema é que a entidade aberta ela tem que visar o lucro, porque como ela é aberta, ela tem um dono, né?
E o dono precisa do lucro para poder sobreviver, para poder se incentivar do negócio. E aí o lucro significa que ele vai cobrar taxa de administração. A taxa de administração é o que destrói, acaba com qualquer sistema de previdência. Né? Então, taxa de administração, para mim, é o maior problema. Né? Eu acho que o problema das entidades abertas é esse. Né? Não é porque é mal gerida, não é, por nada, é porque tem cobiça, não é nada disso. O problema, para mim, é que destrói o patrimônio que é meu. Né? Então, acho que você tem que tomar cuidado com isso. A FUNPRESP, para quem não sabe, a FUNPRESP é uma entidade fechada, né, e sem fins lucrativos. Né? Então, como ela não tem fins lucrativos, ela não precisa capturar dinheiro nosso para poder lucrar. Né? Mas ela tem outras coisas que são ruins. Né? A gente pode depois discutir isso, né, no final depois. Mas vamos lá. As leis complementares 108 e 109 regulam o RPC. E a Lei 12.618 institui o regime de previdência complementar dos servidores públicos da União. É ele que institui ele institui o regime complementar. Ele não instituiu a FUNPRESP. São coisas diferentes. Quando eu falo que eu migrei para o RPC, para o regime de previdência. Quando eu falo que eu aderi à FUNPRESP. Certo? Então são duas coisas diferentes. Quando a gente pode ir para o FUNPRESP, a gente pode ir para o RPC, aí a gente fala que a gente vai migrar. Então eu vou migrar para o RPC, migrei para o RPC, beleza, migrei para o RPC, aí eu tenho algumas alternativas. Eu tenho a alternativa de ir para a FUNPRESP, a gente só pode ir, nós, do Executivo, só podemos ir para a FUNPRESP ESE, que é a FUNPRESP do Executivo. Então posso ir para a FUNPRESP ESE, e posso ir posso fazer as coisas do jeito que eu quiser. Posso pegar o dinheiro, colocar no bolso e conduzir os investimentos. Temos essas duas alternativas, basicamente. E aí, dentro dos seus investimentos, você pode fazer o que você quiser com o dinheiro. Pode até investir em opções, se quiser. Se souber investir em opções, pode investir, não tem problema. Eu gostaria que você comentasse sobre um tópico aqui, que minha bateria já está acabando. Teve uma lei que reabriu o prazo no ano passado. Aí tem um artigo 92, né, que diz que é reaberto o prazo para opção pelo regime de previdência complementar, né, por um período de 24 meses. Né? Então, quer dizer, meados do ano que vem acaba essa oportunidade, pelo menos nesta lei. O que gerou dúvida aqui é o parágrafo único, né? Você já se debruçou sobre. Eu queria que você comentasse sobre isso, tá? O Marcos foi bondoso comigo, ao contrário de você que almoçou comigo e não falou que ia fazer essa pergunta. O Marcos chegou e já falou, eu vou fazer essa pergunta. Bem, vamos lá. Eu fiquei preocupado com isso quando eu li. Né? Aí eu fui atrás, né? Tava migrando, era o primeiro de que conheci. Eu não conhecia ninguém mais que tinha migrado. Estava com dúvida. Poxa, o que é isso, né? Apareceu do nada eu descobri. Aí eu vou ver o que é isso. Aí eu fui e mandei uma mensagem para a FUNPRESP. Sim. Gente, aqui, ó. Gente, o parágrafo único fala o seguinte, o exercício da opção a que se refere o CAPT. O CAPT é a reabertura de prazo para poder migrar para o RPC. Tá? Então, o exercício da opção a que se refere o CAPT deste artigo é irrevogável e irretratável. Ou seja, migrou para o RPC, adeus. Né? Não volta atrás, não dá Ctrl+Z não. Não sendo devida pela União e suas autarquias e fundações públicas, qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral da Previdência Social. O texto, assim, o que parece o texto? Parece que, assim, então você não tem direito a benefício especial. Mas a lei, ele remete a 12.618, e a 12.618 fala de cabo a rabo que você tem direito. Aí a gente fica naquela, né? Poxa, o que está acontecendo, né? Aí eu liguei para a FUNPRESP também disse, olha, quando a gente tomou ciência desse artigo, a gente ficou muito preocupado. Mas a gente ligou lá no MPOG, pedimos reunião com o MPOG, e o MPOG explicou para a gente uma situação. Aí falou assim, mas se quiser ligar lá no MPOG, eu consegui achar uma pessoa que pudesse me explicar e pudesse confirmar o que o pessoal da FUNPRESP me explicou.
E aparentemente é isso mesmo que eles falaram. Mas seria bom cada um ir lá, ligar para o MPOG e tomar e tirar limpo. Mas o que eles me falaram? Gente, o seguinte, a ideia desse texto, que foi muito mal redigido, foi o seguinte. Houve um primeiro período que você pudesse migrar. Lá em 2013, quando foi criada essa lei, você poderia migrar. Depois esse prazo foi reaberto. Nesse período, entre 2013 e agora, 2017, nesse período, nós tivemos nós continuamos contribuindo para o RPPS. A ideia do legislador era que você não tem direito à contraparte do Estado, a contraparte da União, daqueles valores que você contribuiu de previdência. Então, o que eles estavam com medo era de que as pessoas começassem a entrar na justiça para poder o quê? Para poder receber os 8,5% que o Estado tem que pagar desde 2013, e não a partir do período que você migrou. Né? Foi isso que eles me explicaram, foi isso que o MPOG explicou. Agora sim, já me falaram assim, eu tenho medo porque pode dar algum problema lá no benefício especial. Vamos ver lá na frente, né? Mas eu concordo com... Eu vou fazer depois a minha questão, o que eu acho, e que eu acho que pode dar de errado. E aí a gente discute isso lá. Mas acho que ficou claro, Marcos? Ficou? Eu estou contando que seja isso também, né? Espero que o pessoal lá da MPOG não tenha mentido para mim, né? Mas, assim, não faz sentido você não receber benefício especial. Não, e assim, isso não é norma. Mas aí chega lá e o MPOG começa a falar assim, não, tem essa lei aí, não fala. Aí todo mundo vai falar assim, mas eles tinham um simulador falando o contrário. Assim, mas o simulador é simulador, mas o simulador não vai falar o valor exato, mas vai te dar uma ideia do que seja, para qual caminho você vai seguir. O simulador está calculando um benefício e você não vai ter direito ao benefício, não vai ter nem direito a benefício, vai simular, ok, então, você não tem direito a benefício. Não faz sentido. Por isso que essa ideia me convenceu por causa disso, não faz sentido você ter realmente simulador, e você não receber compensação nenhuma, né? Para que você vai migrar se não tem compensação nenhuma? Gente, vamos lá, benefício especial, como é que ele é calculado? Benefício especial, primeiro ele fala o seguinte, ele é uma compensação financeira, olha lá, isso aqui, compensação o quê? Financeira, gente, compensação financeira, olha lá, compensação. Isso aqui, tem muita gente se agarrando a isso aqui, essa palavra, para poder defender que isso não é benefício de previdência. E não tem jurisprudência a respeito, porque não tem ninguém aposentado pelo RPC. Como? Não tem ninguém ainda que tenha aposentado. Vai demorar. Por invalidez eu não sei. Tem 5? Até o ano passado que eu ouvi falar que não tinha. Né? Mas bom saber que agora já tem gente. Então, olha lá, gente. A compensação financeira, o que ela é, essa compensação financeira? Teoricamente, pelo que dá a entender, né, se é uma compensação financeira, você abre mão do direito de continuar no RPPS recebendo acima do teto e vai para o teto. O valor aqui, acima do teto, você tem duas formas de receber. Quais são as duas formas de receber aquele valor acima do teto que você abre mão? Você pode receber de uma vez em cash, ninguém faria isso, ou você pode receber de forma parcelada, como alguma outra coisa, né? Eles optaram pela segunda opção, com as pessoas podendo receber lá no ato da aposentadoria. Você se aposentou, você recebe benefício especial. E esse benefício especial, ele é calculado de que forma? Ele é calculado como um fator de correção, que a fórmula é uma razão entre o tempo de contribuição sobre o tempo total. O tempo total está aqui, tem vários valores. 455 meses para homens, 390 meses para mulheres, certo? Então aqui você pega lá a quantidade de meses que você trabalhou, divide pela quantidade de meses da fórmula da norma. Não é o tempo de contribuição vezes 12 não, viu gente? É o tempo, é na fórmula da lei, tá lá escrito na lei que o tempo é esse. Beleza? E aí o benefício especial é calculado como? Média
menos teto do RGPS vezes o fator de correção. Tá? Esse benefício especial que vai ser calculado ali, vai pegar o quê? Como exemplo, vamos supor lá, você recebe 20 mil. O teto do RGPS é 5 mil. A diferença de 15 mil é isso aqui, né? Diferença de média menos o teto, né? A sua média aqui era 20 mil e aqui o teto é 5 mil. A média deu 15, multiplica pelo quê? Por esse fator. E que fator é esse? Você trabalhou 39 meses e você é mulher. Então, o seu tempo é 390 meses. 39 dividido por 390 dá 1/10. Então, você pega lá 15 mil vezes 1/10, daí quanto? 1.500. De cabeça, Bruno, a gente já fez alguma coisa. Foi falado já que esse tempo total, com a nova, se aprovarem a reforma, no caso de homem, em vez de 35, vai para 40, né? E aí ficou a seguinte dúvida. Quem migrar antes da reforma mantém aquele denominador em 455 ou, né, entendeu? Ou altera para 40. Dúvida cruel, viu? Vamos lá. O que está na norma é isso aqui. Né? O que está na norma é isso aqui. Agora, nada fala que a norma não pode ser modificada. A norma pode ser modificada. Agora, a norma pode ser modificada, e aí? Quem já optou vai ser prejudicado? Se é uma compensação financeira, e aí, o que vai acontecer? Né? Você optou com base naquelas condições, e você modificou. A gente vai entrar num tema que é um tema que é jurídico, que não tem jurisprudência a respeito, só tem doutrina, e doutrina muito pequena, muito curta. Mas eu vou falar, como eu falei para vocês, eu prometo falar com vocês sobre isso. Mas agora, em relação a esse tema específico, modificou a idade de aposentadoria, o que eu apostaria? Eles vão mudar. Eles vão mudar. Isso aí eu acho que não vai escapar disso, não. Porque aí vai ficar muito bom, né? Você já tem certeza que você vai ter que trabalhar mais, e aquilo ali, ó, tá filé, né? O negócio tá filé. Aí eu acho que eles vão mudar sim. De onde saiu esse 455 e esse 390? Vocês supõem? É 13, né, gente? É 35 vezes 13 e é 30 vezes 13, tá? Esse 13 conta como 13º. Pelo que você já estudou desse benefício especial aí, eu tenho uma dúvida aqui. Você vê assim, alguma possibilidade da pessoa que sair do serviço público, futuramente, quando ela se aposentar pelas regras do regime geral lá, ela ter direito ao benefício especial? Pessoa que vai sair do serviço público não vai levar o benefício especial. O benefício especial, isso aí eu já... É bem sério. Tá sedimentado já. É porque ele é pago pelo RPPS. Né? Então, assim, como o fundo dele é o próprio RPPS, o dinheiro, o recurso dele é o próprio RPPS, não vai receber. A pessoa que sair da Receita Federal, sair do serviço público, vai perder o benefício especial. Mais um motivo para quando você for sair do serviço público da União, ou você for mudar de cargo, alguma coisa assim, se alguém aqui mudar, tomar muito cuidado com o ato para não se desvincular do serviço público. Para não se desvincular do serviço público. Se você ficar um dia lá, você se desvinculou, é difícil. Eu prefiro acumular o cargo, eu prefiro tentar acumular o cargo a me desvincular antes. Né, o que eu fiz aqui quando eu estava aqui em Brasília, o que aconteceu? Eu fui tomar posse lá em Cuiabá, aí eu fiquei com medo de perder o vínculo com o serviço público, aí eu fui lá, fiz de tudo para... Aí eu deixei procuração com a minha esposa aqui, tomei posse lá, quando a gente foi tomar posse, liguei, na hora de fazer as coisas, o pessoal da primeira região fiscal lá, eles organizaram para que eu pudesse fazer tudo. Minha esposa nem precisou ir. Mas eu estava preocupado era com isso. Imagina, você chegar lá, por algum erro, você
Você se exonera do cargo para poder ir para outro, alguma coisa acontece desse jeito, e você não consegue tomar posse no outro. Cara, o pessoal da FUNPRESP com quem eu converso, umas pessoas me mandaram um texto de um juiz, por exemplo, defendendo que não existe jurisprudência a respeito, mas ele enxerga, ele migrou, ele foi como eu, ele migrou. Isso é bom. Ele enxerga que há direito adquirido em relação a isso aí, ao cálculo. Ao benefício ou Ao ao benefício cálculo? especial, Mas ao não- cálculo, do ao jeito que cálculo? está. Ah, tá. Ao jeito que está. Ao jeito que está. Ah, Do jeito que das condições que foram postas. Né? As condições que foram postas sejam mantidas. Porque senão não faz sentido, né? Você chega lá, você migra e depois vão te dar um pé na bunda. Acho difícil a justiça tomar uma decisão contrária em relação a isso. Agora, eu não posso prometer, né, gente? Né? Isso aí eu não posso. Ô, Bruno, posso falar? Então, eu tenho dúvida em relação a isso. Primeiro claro que a compensação financeira. Não sei se tem natureza contratual isso aqui. Também não sei. Que é meio similar, não sei, essa questão de a gente ser regime estatutário, que é previsto em lei, o servidor, quando você é seletista, né? Você não assina contrato quando você entra aqui, porque todos os direitos estão previstos exclusivamente na lei, não está... Bom, vamos supor que passe a PEC e aí amplie para 40 anos. Não vai ser... Primeiro que, não sei se a PEC ela vai ter que alterar a lei para aumentar esse cálculo de 40 anos, esse é um ponto. Ou se a PEC já vai sobrepor... Para aumentar isso aqui? De 35 para 40, porque hoje esse 35 é baseado nas regras atuais, está em lei. Sim. E está na Constituição. Sim. Se a Constituição passar, a PEC for aprovada, for para 40 anos, não sei se a Constituição vai sobrepor essa norma. Hierarquicamente ela é maior, mas não sei se ela vai invadir nesse aspecto. O que eu acho é o seguinte, primeiro que se mudar, vamos supor que a PEC fosse promulgada, tivesse sido aprovada e promulgada amanhã. Será que eles vão ter 2 simuladores? Vai ter o simulador para quem entrou antes com 35, o simulador para quem vai entrar depois com 40 anos? Porque se você já optou, em tese esse argumento de que não, vale os 35, ele vai ter que criar 2 simuladores. Tem um simulador de antes e tem porque a pessoa que for... Se tiver esse entendimento da administração via CIGEP, de que se da Constituição, a partir da PEC nova, já vale os 40 anos, esses 40 anos, ele já automaticamente ele já entra nesse cálculo, por isso aí, eles vão, a não ser que tenha que realmente, apesar de estar na norma os 40 anos, só quando alterar a lei que fala do FUNPRESP para 40 anos, e aí em respeito ao que está na Constituição, aí, não, é só a partir da mudança da lei que vai ser válido. Aí é outra coisa. Então eu acho que se não tiver mudança na lei, pode gerar essa margem de interpretação de que se a Constituição é norma superior e esses 40 anos, obviamente ela tem que estar em harmonia com a lei, a norma constitucional. Hoje ela está em harmonia. O Ricardo Pena, conversei com ele sobre isso, ele defende que se a Constituição mudar, vai automaticamente passar. A maioria das pessoas com quem eu converso e que trabalham com essa área de direito, não é a minha área, não trabalham com essa área, eles consideram sim que quem optou sobre essas regras, essas regras deverão ser mantidas, nem que seja judicialmente. É o que eles acham. Mas assim, isso, como eu te falei, não tem jurisprudência, a gente não tem segurança nenhuma. Doutrina, então, é pouquinha. Sim, se acha com muita dificuldade doutrina. Mas o que eu acho é o seguinte, essas regras, elas vão ser modificadas? Vão ser modificadas. Não vão ficar desse jeito? Com certeza. Né? O que você vai ter, em relação ao benefício especial, o que você vai poder ter lá na frente, com as alterações possíveis lá na frente, é somente o quê? Essas regras agora, com as alterações da PEC 287, você ter ter essa oportunidade de tentar, pelo menos, manter essas regras judicialmente, né, quando você se aposentar. Eu não sei se isso vai dar certo, não sei se isso vai dar errado. Desculpa, não tem como entrar com uma petição para um parecer da AGU, alguma coisa sobre isso, não? Poderia, eu acho que poderia. A grande questão é que a gente teria que saber como... eu não tenho a menor ideia de como é que faz isso, né? Lá no final eu falo até para a gente deveria montar uma associação.
A gente que eu falo, as pessoas que migraram, né? As pessoas que migraram e depois aderiram ao FUNPRESP. Mas também as pessoas que migraram somente e ficaram de fora. Por quê? Porque, querendo ou não, essas pessoas estão em insegurança jurídica, né? Então, a gente precisa saber o que a gente vai ter lá na frente, a gente precisa se planejar. A gente vai estar sujeito aos mesmos tipos de regras, né? Vou falar da minha situação, né? Eu entrei em 2001, tenho em tese integral 2001? em tese. Mas eu queria saber nesse cálculo-benefício, o que acontece quem já verbou. Eu verbei 4 anos e alguns meses de contribuição para RGPS, que era autônomo veterinário antes. Então era sobre um salário muito pequeno, eu contribuía sobre o mínimo. Isso vai entrar nessa cálculo, essa média, não entra? Vai ser ruim para mim ter... Calma. O benefício especial é só sobre o tempo de contribuição do serviço regime público. Próprio, não entra. Regime próprio, então exatamente. é indiferente, na verdade. Qualquer regime próprio, tá? Tá. Qualquer regime próprio, mas no regime próprio. Pois é. Militar, Então, acho que sim. Não entra? Não entra? Não então, sei. se você averbou de um outro regime, não, só vai contar como tempo de serviço, na verdade. Para efeitos de benefício especial, não vai contar, né? Exatamente. Vai te sacanear lá na PEC 287, Pois mas isso aqui que eu não tava vai te ajudar, eu não. fiquei sem entender também. Ou se eu permanecer na regra antiga, eu vou ter que calcular pela média, de qualquer maneira, pelo jeito que eles estão fazendo, é isso? Ou eu tenho integralidade? Eu sempre entendi que eu tenho integralidade garantida, que eu entrei em 2001, né? Isso. Mas aí você, até os 62 anos, você vai ter que trabalhar até os 62 vai ter anos. aquele pedágio. Isso. Na verdade, vai ter que trabalhar até 65 anos. Tá. Até 65 anos. Se você trabalhar até 65 anos, Você que é a teria regra em normal. tese a integral, que a gente sabe lá É. que vai ter esse integral aí lá na frente. Isso. Né? Tá, obrigado. Aí é bom que qualquer pessoa tá na regra, né? Todo mundo tá na regra de transição, né? Mas vai continuar na frente. Gente, FUNPRESP, algumas coisas rapidamente. Sim, desculpe-me, verdade. Por que dezembro é o melhor mês para migrar? Eu migrei em dezembro. Aí eu vou falar para vocês por quê. Porque é o seguinte, como é que é calculado o benefício especial? O benefício especial ele é calculado pela média, não é isso? Menos o teto do RGPS. Onde eu estou olhando para... A questão de dezembro está nisso aqui, ó. Média menos teto. A média ela é calculada como? Ela é calculada pela média das suas remunerações atualizadas pela inflação, certo? Quando vem a atualização da inflação, essa média ela vai sendo atualizada no mês de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, até dezembro. Ela é atualizada. Já o teto do RGPS, ele só é modificado uma vez ao ano. Ele é modificado só em janeiro. Então, se você migra em dezembro, você vai ficar uma diferença e vai ganhar essa inflação. Então, você faz o quê? Você permite que ganhe a inflação. Isso, ganhe a inflação do ano. Isso é considerável? É uns R$300 a mais por mês que você vai receber de aposentadoria. Né? Depende da inflação, né? Já é alguma coisa, né? Quem não quiser, aposenta em dezembro e me dá a diferença. Eu aceito. Agora, não adianta nada aposentar em dezembro, esperar dezembro e as regras serem modificadas, né? Tem que ficar de olho nisso. O que importa é as regras, acompanhar as regras, né? Acompanhar as regras. E mesmo assim, como eu falei, a gente não tem segurança jurídica de nada do benefício especial. Gente, FUNPRESP lá, né? O Ricardo Pena, foi o Ricardo Pena que veio aqui? Foi? Ricardo Pena veio aqui, já deve ter falado bastante para vocês. Eu até prefiro que ele fale sobre o FUNPRESP, porque eu não tenho o domínio apesar de conhecer o regulamento, eu não tenho o domínio como eles têm, né? Eles são melhores do que eu, com certeza, nisso. Mas vamos lá, vamos falar mais ou menos o que as contas, o que são as contas básicas, porque isso é importante para a gente entender como é que a gente vai ganhar dinheiro lá na frente se a gente migrar para o FUNPRESP, ou se a gente aderir ao FUNPRESP. O RAP, o que é o RAP? É a reserva acumulada do participante, é aquele valor que a gente paga de 8,5% e o governo paga de 8,5%. A conta que a gente paga de 8,5%, ela recebe o nome de conta do participante, e o que o governo paga de 8,5% é chamado de conta do patrocinador. Tá? Então, temos essas duas
essas duas contas. Além disso, temos a RAS. A RAS é a reserva acumulada suplementar, que é o valor que a gente coloca de livre vontade, livre e espontânea vontade. A gente chegou lá e faz um aporte qualquer, e ao invés dele entrar no RAP, ele entra no RAS. Por que fica separado? Porque cada um tem uma regra de tirar. E essa regra de tirar, no caso da conta na conta do patrocinador, ela é muito difícil você tirar o dinheiro do patrocinador. Mas tirar o dinheiro do RAS é bem mais simples, né? É o dinheiro que você colocou, então o dinheiro é seu, né? Então é diferente, são coisas diferentes. Então por isso que cada um está numa conta, cada um tem um vínculo, cada um tem uma regra de aplicação, né? Então isso que é o que é importante. A gente tem em mente de cada um dos dois. Do RAP, nós temos lá o RAP, ele é aplicado no FCBE, certo? O FCBE ele é uma espécie de, eu falo o seguinte, né, na minha planilha, nas primeiras versões da minha planilha, eu chamava o FCBE de seguro. E para mim é isso mesmo, é um seguro. Ele chega lá, ele te garante várias coisas, que inclusive que os seguros tradicionais não cobrem, né? Tem vários seguros, eu não conheço um seguro que cubra tantas coisas como o FCBE cobre, né? Mas vamos lá. O FCBE cobre fundo de cobertura de benefícios extraordinários, né? Que esse fundo aqui é o FCBE, ele é um total de 21,59%. E como é que ele é calculado? A cada R$100 que você coloca, R$21,59 não vão para a sua conta de aposentadoria. Eles vão para essa outra conta de seguro. Para que serve essa conta de seguro? Serve para as mulheres se aposentarem mais cedo, que é o aporte extraordinário de aposentadoria normal. Serve para as pessoas que ficarem com invalidez se aposentarem, que é o aporte extraordinário de aposentadoria por invalidez. Um aporte serve para as pessoas depois que as pessoas atingem a idade limite lá que a FUNPRESP coloca. Se elas continuarem vivas, ao invés de elas pararem de receber, elas continuam recebendo, né? São os aportes na verdade é o seguinte, é solidário, mas solidário nessa parte, né? Por exemplo, a sua expectativa é de 15 anos, depois quando você se aposentou, se for de 15 anos, a FUNPRESP vai calcular quanto ela vai te pagar, vai ter uma fórmula, e ela te paga o benefício durante 15 anos. Durante 15 anos. Depois daqueles 15 anos, acabou o seu dinheiro. Não tem mais dinheiro. Aí o que acontece? Você passa fome, né? Não. Aí tem lá no FCBE, tem parte do que você paga do FCBE, vai acontecer o quê? Eles vão lhe pagar 80% do que você recebia antes. Entendeu? Então, essa parte do FCBE, ela acaba te sustentando depois se você sobreviver bastante. Gente, taxa de carregamento. Sabe o que é taxa de carregamento? Alguém sabe o que é taxa de carregamento? Alguém sabe o que é taxa de administração? Taxa de carregamento, taxa de administração, sabem a diferença? Vamos explicar tudo? Taxa de carregamento. A cada R$100 que você coloca, a FUNPRESP te toma R$7. 7% de taxa de carregamento. É gritante. É muito caro. Muito caro. A FUNPRESP alegou para mim quando eu fui perguntar para eles, eu falei assim, isso é um absurdo, não pode. É muito caro. Aí, não, isso aí é só até o plano se tornar maior. Quando o plano se tornar maior, esse valor reduz. Faz sentido. 18? 2018 eles vão baixar? Não sei. Assim, a grande questão é que hoje o fundo ele é deficitário, mas ele tem um valor lá de adiantamentos, que negócios estão usando isso. E o objetivo deles é atingir esse 7% aí, e depois, se passar e continuar, eles reduzem esse 7%. Não sei se vão reduzir, não posso prometer nada. Eu só acho caro. Mas tem formas de a gente contornar isso.
Temos também aí o total do RAP dá 71,41%. Esse 71%, gente... Hã? O normal, como assim? A taxa de carregamento? Para mim, quanto menor, melhor. 3%. Tá alto mesmo. Tá. Taxa de administração. Isso, gente. Então, olha lá. Tem taxa de carregamento, mas não tem taxa de administração. Você sabe como é que funciona a taxa de administração? Taxa de administração é assim, ó. Você tem uma conta. Você foi lá e colocou... Você tem na conta R$1 milhão. E você tem 1% ao ano, taxa de carregamento, taxa de administração. Na taxa de carregamento, você paga 7% sobre o valor que você coloca. Sobre os R$100 que você colocou, você paga R$7, certo? Taxa de administração, ela vai incidir todo ano sobre o valor que você já colocou. Então, é 1%, mas é 1% esse ano, 1% ano que vem, 1% outro ano, 1% outro ano. Gente, isso não salva, gente. Né? No acumulado. Então, assim, eu prefiro ter 7% de taxa de carregamento a ter 1% de taxa de administração. A opção para complementar não é interessante. Complementar seria, se aprovada a reforma da Previdência, você teria opção para optar para complementar fora, privado. Mas que a taxa você não recomenda porque a taxa de administração estoura. O que eu acho... Que assim, história, então você não recomenda. E aqui, o que está fazendo essa taxa de administração? Não, a taxa de... Aqui, não. Na FUNPRESP não tem taxa de administração. Tem taxa de carregamento. Aqui, tem taxa de carregamento. Taxa de carregamento, essa administração que está aqui entre parênteses, esse quadro, gente, é um quadro que eu roubei da FUNPRESP, tá? Eu peguei esse quadro da FUNPRESP e coloquei aí. Né? Peguei deles lá. Essa administração aqui, o que eles estão falando? É a taxa de carregamento para você custear a administração da FUNPRESP. Serve para isso, essa taxa de carregamento. Mas a taxa de administração, que eles chamam, da Previdência Privada, lá na Previdência Privada tem as duas, a taxa de carregamento e a taxa de administração. A taxa de carregamento vai te tomar um valor do que você coloca todo mês, e a taxa de administração vai te tomar um valor do que você tem acumulado. Uma vez por ano. Destinos dos recursos do RAS. O RAS lembra aquele suplementar, né? Que a gente coloca lá. 7% taxa de carregamento e 93% 7% de taxa de carregamento e 93% vão para o RAS. Não há FCBE, não há seguro. Tá? Nesse daí não há seguro. Agora... contribuições facultativas, não incide taxa de carregamento e não há taxa de administração na FUNPRESP. Então vamos lá, o que quer dizer esse segundo aí? Contribuições facultativas não incide taxa de carregamento. Como assim? Significa o seguinte, o que você colocar a mais na FUNPRESP vai vir 0 de taxa de carregamento. Então, vou supor, se você for lá, você resolveu não optar pelo RPC, você não migrou, mas você falou assim, eu quero conhecer o FUNPRESP. Você pode ir lá como ativo alternativo, ativo facultativo. Obrigado. Como ativo facultativo. Como ativo facultativo, você vai lá e você tem que contribuir com o mínimo. Você pode contribuir com R$100, se não me engano, o mínimo está hoje, né? R$100, você coloca lá R$100. Sobre os R$100, você vai pagar R$7 de taxa de administração. Se você quiser colocar alguma coisa a mais, você pode colocar 900. Se você colocar R$900, você vai pagar 0 sobre esses R$900. O que vai vir como, na verdade, se você colocar o mínimo e colocar mais 900, você vai ficar com o quê? Com R$1.000 pagando R$7. Aí a taxa de carregamento cai de 7%, cai para 0,7%. Que aí é o valor mais espetacular do que existe no mercado. Nada te dá isso. Nada te dá isso. Né? Mas, é claro, isso daí só para as contribuições, o quê? Facultativas, tá? Esse ponto que a gente estava com uma outra dúvida. No caso da migração, o limite para a contribuição paritária, né, da União é 8,5, né? Uhum. Então, se a pessoa migra, ela passa a contribuir com 8,5 e a União passa a contribuir com 8,5. Mas, se eu quiser agregar algo aos 8,5%,
Eu posso. Pode. Eu posso. E esse acréscimo a esses 8,5% teria uma taxa de carregamento zero, é isso? Entendi. Então, eu tenho algum limite para... Porque eu estava pensando assim, se uma pessoa muito prudente, né, muito cautelosa, quisesse fazer um contrabalanço entre o benefício especial e uma posição mais poupadora no Funpresp, porque aí ele teria um incremento ali na possibilidade do tempo. Por exemplo, uma pessoa que hoje tenha 15 anos pela frente, está pensando em migrar. Eu tenho 15 anos pela frente. Se acontecesse alguma confusão com benefício especial, eu, tendo uma poupança um pouco mais alta no Funpresp, eu posso compensar uma perda do outro lado. Então, seria um contrabalanço, correto? Deixa eu aproveitar aqui o que ele falou. Então, ele está falando o seguinte. Se a gente migra e opta pela alíquota mais alta que 8,5%, né? Isso é feito desconto em folha, não é isso? Já vem automaticamente. Se a gente quiser, da nossa parte, aplicar um valor mais alto mensalmente, não vai vir um desconto, não tem essa, aí é aporte direto, né? A gente pede para emitir aquele boleto, não é isso? Exatamente. E deixa eu te falar, eu fiz a opção pelo participante alternativo, fiquei 10 anos lá, daqui a 10 anos reabre um prazo. Tem alguma brecha na legislação para esse valor que foi, ele vira uma conta única ou continua separado? Continua separado. Sempre vai ser separado? Sempre. Agora, se eu não for alternativo e eu quiser fazer esse valor acima de 8,5% da minha parte, eles não vão abrir um alternativo para isso não, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu faço a opção para migrar, certo, e eu quero, da minha parte, aplicar um valor acima de 8,5%, né? O 8,5% com certeza vai ser descontado em folha. Esse valor a mais que eu vou aplicar, ele vai cair nesse fundo meu de não alternativo, o oficial, não é isso? Não. O valor são coisas diferentes. Os 8,5% que você tira do seu bolso, lá do seu salário, descontado do seu salário, vão para a conta do participante. Os 8,5% do governo vão para a conta do patrocinador. E o valor que você destinar por sua livre e espontânea vontade vão para a conta suplementar. A conta suplementar é a conta mais fácil de tirar dinheiro e a conta do patrocinador é a conta mais difícil. Então é uma terceira conta, na verdade? São 3 contas. Uma do patrocinador, a outra qual é? Do participante. E a terceira é a suplementar. Tá. Gente, tudo isso aqui é para poder chegar na planilha, tá? A grande questão é a planilha. A planilha é o ó do Borogodó. A minha planilha... Não, a planilha, eu já entrei em discussão com um amigo meu, eu acho que a gente eu decidi não vender mais a planilha. Não vou vender a planilha. Não, a planilha vai ser de graça, todo mundo. A questão não é essa, não. A grande questão é, para você fazer uma comparação lógica e justa entre o RPPS, que a minha planilha faz, que eu quero fazer com a minha planilha é isso, entre o RPPS e o RPC, você precisa de ter as contribuições que você faz, os aportes que você faz todo mês, devem ser as mesmas. Os mesmos, não é isso? 11%. Então, o valor de 11% que eu contribuiria para o RPPS, a diferença para o RPC eu coloco como facultativo na minha planilha, para poder chegar nos... Isso vai acontecer. 2,5%. 2,5% sobre a diferença. Né? Sobre a diferença do RGPS para... Né? Vamos lá, gente. Querem correr para poder chegar na planilha? Gente, só para explicar lá. Aporte extraordinário de aposentadoria normal. Para que serve? As mulheres, nas regras atuais, elas podem aposentar com um tempo de contribuição mais baixo. Não é isso? Como elas podem se aposentar com um tempo de contribuição mais baixo, aí eles inventaram esse aporte extraordinário para poder formar um fundo à parte para elas, e esse fundo vai fazer o quê? Vai pagar para elas lá no final, quando elas se aposentarem, se elas se aposentarem nas condições constitucionais diferenciadas. Se elas se aposentarem igual o homem, elas não vão ter direito, certo? Agora, cuidado. O RAP ele deve mudar com as regras novas de Constituição, porque as regras estão mudando, né? Mas eu estou calculando antigo porque não tem como fazer diferente. E outra coisa, o que significa? Significa que os homens estão, na verdade, dando dinheiro para as mulheres,
É verdade, a verdade é essa. Estão dando dinheiro para as mulheres se aposentarem mais cedo. A verdade é essa. Né? Gente, resgate. Sabem o que é resgate? O resgate, ó, é o valor que você pode tirar a partir do tempo que você contribui. Então, ó, com 0 anos de contribuição, você pode contribuir 0. Mas quando você pode resgatar 0. Mas com 3 anos de contribuição, você pode resgatar 5%. 6 anos, 15%. Até 24 anos, com 70%. A tabelinha está aí. Certo? Isso, se você sair. Sair da Receita Federal. Sair da União. Fui trabalhar na iniciativa privada. Levei. Olha a diferença. Quem hoje tem expectativa de se um dia eu for embora da Receita Federal, eu posso levar um dinheirinho. E é um dinheirinho considerável. É um dinheiro considerável. Vamos ver lá na frente. Vocês querem ver a planilha logo? Bora. Ó, isso aqui, gente, são algumas comparações que eu fiz lá algumas comparações que eu fiz entre investir por conta própria ou investir na FUNPRESP. Só para poder esclarecer, ó, investir por conta própria, você tem que ter segundo essas premissas, você tem que ter 26% a mais de rentabilidade, de performance, para poder empatar com a FUNPRESP, isso sem seguro. Se eu fosse colocar o seguro, essa conta ia ser maior. Tá? Não. Se você está investindo por conta própria, é sem união. Você não tem direito. E o FUNPRESP, nesse caso, sim, ó, com patrocínio. Olha lá, ó, com patrocínio. Tá. Sem patrocínio, 13%. Tá? Porque a grande diferença é o quê? A diferença aí é imposto de renda. Imposto de renda. Acho que a gente agora chega no motivo, motivo de ter vindo, né? O motivo da reunião é esse. Ensinar a mexer na planilha, né? Vamos lá. Tem um outro colega, fez uma planilha, eu acho até melhor do que a minha, né? Mas ele falou que, não, Bruno, eu não vou atualizar a planilha, porque atualizar a planilha agora está no meio das regras, eu estou atualizando. A minha eu estou atualizando, ele resolveu não atualizar. Mas, assim, o importante que eu acho que eu trouxe a discussão, que a gente começou a discutir, eu comecei a mexer, ele viu a minha palestra, ele entrou em contato comigo, a gente começou a discutir, e aí saiu algumas coisas. Eu acho que a gente vale a pena pensar o seguinte, o que a gente precisa na simulação, precisa conter. E os simuladores da FUNPRESP, eles não contêm algumas coisas que eu acho que são importantes de ter. Primeiro, as regras do simulador da FUNPRESP são as regras atuais. E as regras atuais, a gente não quer simular pelas regras atuais. A gente quer simular pelas regras futuras, né, que está vindo para a gente pela frente. Então, esse é um problema. Outro problema é eles não controlam, eles não projetam a inflação. Sem projetar a inflação, eu acho que tudo fica muito vago. A inflação vai ser 0. Gente, inflação sendo 0, sem inflação a gente não consegue ver muita coisa. Reposição, aí o resto assim, reposição salarial, algumas coisas assim, eles têm uma planilha nova que eu tive acesso, não me deixaram divulgar, então não vou poder mostrar. Mas eles já estão chegando nisso daqui, mas o problema ainda é que são as regras antigas, né? Mas vamos lá. Vocês querem ver a planilha mesmo ou querem ver só os slides que eu tenho aqui? O que você achar melhor. Vamos lá, vamos ver a planilha mesmo então. Gente, ó, nessa parte verde aqui, ó, nesse lado de cá, são as premissas que vocês devem colocar para poder chegar nas conclusões finais. Então, olha lá, o retorno do FUNPRESP é o valor que ele vai render de juros todo mês acima da inflação. Se vocês querem abaixo da inflação, coloca negativo. Retorno do FUNPRESP após a aposentadoria. Significa o seguinte, quanto o FUNPRESP vai estar te pagando de juros quando você se aposentar? Eu coloquei um valor menor, coloquei 3%. Vocês podem colocar o valor que vocês quiserem aí. Inflação, 5% eu coloquei. Reposição salarial, quanto o governo vai dar para a gente de média, não é em cada negociação. Tem que pensar o seguinte, a média, você tem que verificar que a média, a negociação, ela pode demorar 6 anos. Se a cada 5 anos se a cada 4 anos a gente recebe 3 anos, durante 3 anos a gente recebe 5%, em 6 anos a gente não recebeu 5% nos 6 anos. A gente só recebeu em 3, né?
Então a média é menor do que os 5%. Eu considerei isso por quê? A média de 3% e a inflação de 5%. Porque eu considero que o governo vai pagar para a gente menos do que a inflação. O motivo que eu coloquei esses valores são esses. Tá? Teto da Previdência 5.531,31 é o valor que está hoje. RPPS 11%. E aí vai. Que é o seguinte, a minha planilha ela se baseia numa premissa que é importante para mim. O valor que você recebe líquido lá no ajuste da declaração de imposto de renda tem que ser o mesmo nos dois sistemas. Então, esse 2,5% é o quê? É a diferença que você vai pagar entre, a contribuição para o RPPS ou a contribuição para a FUNPRESP. Entendeu? Por isso, esses 2,5%. Taxa de carregamento 7%. Meses para aposentar, isso aqui é importante, viu, gente? 390 meses eu coloquei aqui. Agora, cada um tem... 390 meses é o meu prazo, tá? Aí aqui o tempo de contribuição, tempo contribuído com outros vínculos eu coloquei 0, eu não coloquei nenhum tempo. Média da minha remuneração, eu já fiz a minha média. Aqui o ano que eu nasci, a data que eu nasci, né? Benefício especial, que eu calculei. Projetar resgate antecipado, para saber quanto eu vou ganhar de resgate se eu sair da Receita Federal. O tempo que eu vou demorar para poder resgatar, coloquei 200 meses. E a classe que eu estou hoje, entre lá naquela tabelinha, eu estou na 4, né? No quarto padrão, não sei nem como é que se chama. Professor aqui, ó, isso não está nem funcionando, eu ainda vou instituir esse professor. Ninguém aqui é professor, eu espero. Homem ou mulher? Aqui eu deixei mulher, mas a gente vai ver depois a diferença, o que dá. E aqui são os resultados. Aqui são os resultados, vamos lá. Gente, resultados financeiros, vamos lá. Nessas premissas que eu coloquei, olha lá, patrimônio. O patrimônio que você vai ter acumulado na sua conta de participante, 3 milhões de reais, certo? Para valor atualizado, esses 3 milhões, com a inflação de 5%, eles caem para 624 mil. Certo? Se fosse mulher, teriam direito a um AEAN, é mulher. Mas, como contribuiu durante mais do que os 35 meses, né, então não tem direito a nenhum AEAN. Expectativa de vida. Essa expectativa de vida é importante para poder calcular o valor do benefício. E aí o valor do benefício. É essa fórmula aí, grande aí. Certo? E aqui está o que todo mundo quer, né? O valor, quanto vai receber de benefício, comparado com o valor que vai receber do RPPS e o valor do benefício especial. Vamos lá, o meu benefício especial deu R$ 4.105, certo? O valor do teto do RGPS está dando 5.531. E o valor do FUNPRESP, 8.106. Total de R$ 17.743. O valor do RPPS está dando aqui, no caso, para essa moça, R$ 18 mil. Então deu mais, não deu, gente? Então está perdendo? Está perdendo? Não, está perdendo não. Por que não está perdendo? Porque para você não interessa o valor que você vai receber bruto. Para você interessa o valor que você vai receber líquido. A gente tem que ver o valor que vai receber líquido. Aqui estão os tributos de que cada um vai pagar. Olha quanto você paga de tributo no RPPS aposentado. 5.133. Por causa dos 11% e por causa do imposto de renda. Tem diferenciação de imposto de renda no FUNPRESP. Você paga só 10% do que tem investido acima de 10 anos. Então, essa é uma vantagem grande. Olha lá. Então, o valor que você recebe líquido na FUNPRESP é R$ 15.152, enquanto no RPPS, R$ 13 mil. Diferença de R$ 2.119. Então, essa diferença é o que vai determinar para a gente, é o que determinou para mim o que eu ia fazer. Eu joguei para valor presente. Tudo para valor presente. Se você quiser resgatar nos 200 meses, olha quanto você ia resgatar no final. R$ 466 mil se saírem da Receita. 390 meses? Isso.
Tempo de contribuição aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tempo de contribuição total meu, 43 anos. Eu trabalharia há 43 anos. Que é a minha previsão, é essa. Isso aqui, ó. Agora, isso daqui tá para uma moça, né? Isso aqui tá para uma moça. A menos que eu faça cirurgia para mudar de sexo, mas... Aqui, ó, vamos colocar homem, né? Ó, agora virou homem. Olha aqui, aumentou ou diminuiu, gente? Opa, perdão. Sumiu. Aumentou ou diminuiu, pessoal, aqui, ó. Por quê? Olha, por que aumentou ou diminuiu? Por que aumentou? Olha aqui, olha o que aconteceu. Olha para isso aqui, onde tá a minha célula agora. Olha a expectativa de vida que está aí. Todo mundo fica ali, ó. Eu vou mudar agora para a mulher. Olha lá. Perceberam, né? Olha lá, 18. Por quê? A mulher vive mais. Como a mulher vive mais, significa que a mulher vai receber durante um período maior. Certo? A expectativa de vida da mulher é maior, então ela recebe durante um período maior. Isso dá um valor menor. Agora, diferentemente do homem, né? Aí o que acontece? O homem acaba recebendo mais por ter uma expectativa de vida menor, né? Agora, acabou o dinheiro. Aí o que acontece se acabar o dinheiro? Você recebe 80% da FUNPRESP, você vai receber 80% desse valor aqui, ó. Certo? Da FUNPRESP. 80% desse valor, na verdade, né? O teto não muda. O teto não muda. O teto não muda e nem o benefício especial. Mas essa comparação você não colocou na planilha, dos 80%. Dos 80%? É. Não, mas é fácil de colocar. Certo. Se a gente quiser depois colocar, é fácil, é moleza. É rapidinho. Uma coisa que a gente pode fazer antes de começar é o seguinte. É vir aqui, ó. Olha aqui, gente, ó, olhando lá em dados, tem um negócio chamado teste de hipótese. Atingir meta, ó. Eu vou colocar o seguinte, eu quero que esse valor aqui, ó, seja 0. Esse valor seja 0. Perdão. Desculpe. Esse valor aqui seja 0, modificando essa célula aqui, ó. Vamos lá. Ó, para você ficar, diferença. Cadê? É um homem ou uma mulher? Eu nem sei o que eu coloquei. É uma mulher. Para uma mulher ficar no 0 a 0, segundo essas premissas, ela precisaria ter um retorno na FUNPRESP de 2,21% ao ano acima da inflação. Certo? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 0. Tá vendo? Ficou lá negativo? Todo mundo viu? Olha lá. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu tenho uma macro associada a esse botão. Eu vou colocar aqui, ó, dados nos juros, certo? Dados nos juros. Eu vou colocar lá, ó, aperta lá. Aí deixa rodar. Essa macro vai trazer para a gente o cenário durante 100 situações diferentes. Vai trazer para a gente o cenário em 100 situações diferentes. Vai permitir a gente ter uma visualização de como funciona. Ó, já saiu lá, ó, retorno. Calma aí. Vou fazer um gráfico, tá? Olha lá, gente. Só nessa situação toda, olha o patrimônio, o que acontece com o patrimônio se o rendimento aumenta, se o rendimento melhora. Então, com rendimento baixinho, olha como fica o patrimônio, fica de 1 milhão. Mas se você chega com um rendimento lá de 10% ao ano, quem me dera, né? 5 milhões. Certo? Essa planilha permite fazer a mesma coisa também modificando o tempo. Se a gente modificar o tempo, aquela parte do tempo, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa. E a gente pode fazer depois o gráfico, traçar o gráfico do jeito que a gente quiser aqui, né? Só para vocês terem uma ideia aqui de como é que fica, ó, do retorno.
esse segundo gráfico aqui, ele traz para a gente o quê? Ó? A linha em azul aqui traz para a gente o regime da Previdência Complementar, o quanto a gente ganharia se a gente migrasse nessas situações todas aqui, nessas premissas todas, e compara ele com o RPPS que está em laranja. Então, um é azul, o outro é laranja. A diferença está em cinza. Para ficar no 0 a 0, é onde as linhas se cruzam, certo? Está lá no 2,2, está vendo aqui? Para cima disso é positivo, para baixo disso é negativo, né? E aí vocês conseguem construir isso aí, essa planilha, pegando essa planilha, mexam aí, vocês conseguem construir esses gráficos todos, conseguem tomar as decisões de vocês. Eu funciono melhor com gráfico, eu prefiro olhar os gráficos porque eu consigo visualizar rápido. Então o retorno, essa planilha vai trazer o retorno, ela traz o retorno e compara com o RPC e com o RPPS e traz para a gente a diferença. Esse gráfico, né? Aí também tem um outro botão que faz, ao invés de fazer com os juros, ele faz com o tempo. É só zerar, você coloca lá um tempo baixo, coloca um tempo baixo e verifica. Coloca lá a quantidade de tempo que você quiser, ou coloca lá para rodar os dados no tempo. Aí você clica lá, ele vai rodar, você constrói o gráfico, tranquilo. E tem um outro também, que se eu não me engano, aí é da inflação. Porque é para você verificar o que acontece com o seu patrimônio se tiver uma inflação maior ou menor. Né? Então, ele vai lá com a inflação, você coloca a inflação baixinha, pode colocar de 0, não tem problema, coloca a inflação de 0, você vai ver o que acontece com o seu patrimônio se tiver uma inflação, por exemplo, aí, eu não lembro como é que eu configurei a macro, mas deve ser 10%, por exemplo, de inflação. Você vai ver que mesmo você tendo reposição salarial igual ao da inflação, você vai ter lá no final, você vai ter perda no seu patrimônio. Então, a melhor coisa que tem é ter uma inflação baixinha. Não pode ser deflação por questões macroeconômicas, mas uma inflação de 2, 3% ao ano estaria de bom tamanho, acho que seria bom. Certo? 390 meses? O tempo que você colocou lá de contribuição, o seu tempo, você fez uma previsão de 43 anos, no seu caso, que você falou? O 43 anos é o meu tempo de aposentadoria. Tá. É o tempo que eu já trabalhei, mais o tempo que eu vou trabalhar. 390 meses 390 dividido por 12 é 36, 30 anos, 32 anos mais ou menos, 33 anos. Por 12. Tá, por 12, esse tempo é o tempo que você vai contribuir no FUNPRESP. Gente, uma coisa que eu acho que... Rapidinho, Marcos, só porque eu lembrei agora. Eu vou ter que verificar uma coisa. Eu acho que eu não calculei 13º na planilha. Eu vou ter que calcular o 13º. Porque se a planilha tivesse sem 13º, esses valores da FUNPRESP vão ser maiores, porque vai ter mais uma contribuição de 8,5% cada ano. Pois é. Eu vou verificar depois, se tiver 100 eu coloco, depois eu mando. Essa seria a segunda pergunta. A primeira, o tempo que você colocou ali é a sua expectativa de contribuir pelo FUNPRESP, né? 33 anos, não é Sim, isso? por aí. Tá, obrigado. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Vou mandar já. A ADS já tem. Mas eu vou ver se eu tenho esse negócio do 13º, que eu nem lembrei que eu tinha que rever isso, né? Que eu acho que eu tive de modificar a tabela de remuneração para poder enquadrar os nossos vencimentos do jeito que eles estão. O meu outro colega o nosso colega lá que fez a outra planilha, que eu acho que é melhor do que a minha, ele utilizou uma função do Excel que se chama PROC-V. Com PROC-V, a planilha fica gigante. A planilha ela sobe de 800 KB, ela vai para 220 MB. Aí é impossível, não tem como. Você não tem como trabalhar com uma planilha desse tamanho. Aí eu preferi utilizar de um outro método, e aí eu acabei esquecendo de fazer o 13º. Eu vou ter que fazer o 13º também. Eu vou dar uma olhadinha. Se tiver 13º, eu aviso. Não, já tem 13º, pode usar. Ô Bruno, tem um ponto que as pessoas estão evitando de falar, que é você examinar uma situação otimista, né? Que
logicamente, o Ricardo veio aqui, ele foi conservador, aquela coisa toda. Mas ele também colocou que a rentabilidade do Funpresp em 2016 foi, se eu não me engano, 17%. Foi 17%. Entendeu? Que é uma expectativa muito além dos 4% reais. Real deu 17%, Vamos ver. Vamos ver. 17% menos a inflação foi 6,5%, deu 10%. Real. Quer dizer, no limite dos teus gráficos ali de rentabilidade, vamos supor. No né? limite, 10%. 5 milhões. Ganhando 5 milhões, né? Você tá, exatamente. Tá. Porque esse gráfico aí ele vai aumentando a Tá rentabilidade anual, aqui, né? Tá aqui, exatamente. Tá aqui hoje, ó. Então a situação seria se qualquer acréscimo de 2% na rentabilidade anual dá uma diferença brutal em relação, podendo dobrar o valor do teu patrimônio. É que você não viu o tempo. Você vê o tempo, você fica assustado. Então há uma perspectiva, vamos dizer, razoável, né? Razoável. Não é a grande questão é, consegue manter? Consegue manter? Não sei. Lute por um aumento na contribuição paritária dos patrocinadores. Ou seja, lute para que ao invés de 8,5% seja 10%, seja 11%. Por que não 11%? Por que depois, assim, o cara está no RPPS paga 11% e você não paga 11%? E ainda mais, o governo, quando você está no RPPS, ainda paga 22% no outro, né? E ele só paga 8,5%. Não, ele paga, assim, ele não paga e ele paga. Porque a grande questão é assim, qual faz diferença ele pagar? Não, vai sair do bolso dele mesmo, então não faz diferença. Não faz diferença. Os cálculos não faz. Conheça os candidatos aos conselhos. Olha, gente, isso aqui agora vem as opções. Conheça os candidatos aos conselhos e vote naqueles que defendem os seus interesses. E defender seus interesses não é você ganhar bônus. Nesse caso aí, defender os seus interesses é você ter uma gestão decente, sem intervenção política. Você ter uma gestão decente... Bruno, você já é nosso candidato. Pois é, eu tô preparando esse quadro, né? Você tem que ter você tem que ter candidatos que cheguem lá e falam assim, olha, essa linha de investimentos a gente não quer para o Funpresp, ou essa linha de investimentos a gente quer. Gente, é isso, acho que a gente não precisa entender mais. Quem quiser depois perguntar mais, quem quiser fazer... Vai ter o lanche. Quem quiser fazer simulação, quem quiser lanchar, a gente faz aqui, a gente está aqui para isso. Bom, em nome aqui dos filiados da ADS Niterói, a gente agradece, parabeniza o Bruno aí pelo excelente trabalho e muito mais pelo fato de você compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigado, Bruno. Parabéns.